Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez, nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, o programa Novo Nascimento, o órgão evangelístico que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Cristo em todos os lugares em que a Vale TV está abrangendo, não só na cidade de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, Portão e também Ivoti, mas também pela internet, onde nós estamos pregando o Evangelho. Nós queremos, nesse programa, trazer ou começar a pregar sobre Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Nós vamos, nesta oportunidade, começar a falar sobre Pedro e João, quando ganharam, primeiramente 3.000 almas. Pedro ganhou 3.000 almas num discurso, e agora eles vão ganhar 5.000 almas, 5.000 pessoas que se converteram ao Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 1, vamos começar a meditar nesta palavra. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 pessoas. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, porque primeiro Pedro, depois Pedro e João, eles realizaram, em nome de Cristo, um milagre. Eles realizaram, em nome de Cristo, um milagre. A Bíblia diz que eles chegavam para a oração, e quando eles chegaram para a oração, tinha um homem paralítico na porta do templo. E esse homem pedia esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disseram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Diz-nos a Bíblia que aquele homem deu um pulo da onde ele estava, da beira do templo, e entrou glorificando ao Senhor. E Pedro e João, aproveitando a oportunidade, vão ensinar o povo a respeito de um assunto que nós queremos falar nesta oportunidade, que é a ressurreição dos mortos. E o assunto que nós temos neste programa é: a ressurreição dos mortos inclui toda a felicidade do estado futuro. A ressurreição dos mortos inclui toda a felicidade do estado futuro. Ora, muita gente, queridos, quando perde um ente querido, ele muitas vezes, ou quase sempre, ele fica se lamentando. Por quê? Porque ele tem a impressão que a morte
encerra tudo. A impressão que se tem é que o ser humano, a morte encerra todas as coisas. Quando o Pedro e João estão dizendo que a ressurreição inclui a felicidade do estado futuro. Isto é, o teu estado futuro, porque o futuro para muitas pessoas é incerto, né? O futuro para quase todas as pessoas é incerto. Eu não sei que tempo vai durar o meu futuro. Eu não sei que tempo eu vou permanecer aqui nesta terra. Eu não sei. O que eu sei é que eu vou partir um dia. E às vezes nós entramos no cemitério, e tem muitas pessoas que não gostam de entrar no cemitério, e aí você se depara, aqui já fulano de tal partiu para a eternidade com 110 anos. Aí você olha uma lápide, e aí você, aqui já fulano de tal que partiu para a eternidade na sua tenra idade. Aí você fica pensando, mas como é que acontece isso? Aqui nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, porque a vida não se encerra com a morte. Paulo disse aos Coríntios que se nós nos preocuparmos em buscar a Deus somente aqui nesta terra, nós somos as mais indignas das criaturas. Porque o homem deve buscar Jesus, ou deve buscar a Deus, para esta vida e para a vida eterna. Você sabe como é que vai ser a tua vida eterna? Paulo, chegando na igreja de Tessalônica, ele disse, olha gente, vocês não têm esperança de nada. Capítulo 4, ele vai dizer, vocês não têm esperança da vida eterna. Vocês não têm esperança da vida eterna. Vocês acham que a morte extingue todas as coisas, extingue todos os laços, né? Mas na realidade, a morte apenas começa a vida eterna. A morte é apenas um começo da vida eterna. E aqui, irmãos, quando Pedro está ensinando o povo, porque muita gente não sabe, muita gente não aprendeu, muita gente na sua igreja não se preocupa em falar sobre a ressurreição, né? Eu lembro que quando Paulo chegava no Areópago, né, e Paulo vai falar sobre a ressurreição, Paulo vai falar no capítulo 17 sobre a ressurreição, e essa era uma das preocupações de Jesus, é ensinar os seus discípulos a ensinar sobre a ressurreição, dizendo para as pessoas que a morte não extingue todas as coisas, que a morte apenas começa a vida eterna. E Pedro, então, vai ensinar o povo. E quando ele estava ensinando o povo, primeiro, quem chegou lá? Um sacerdote. Porque aquilo que era função do sacerdote ensinar o povo, eles não estão fazendo. Porque o povo não sabiam que a morte apenas era o começo da vida eterna. E chegaram os sacerdotes, junto com o capitão do templo, que não era uma pessoa comum, que era um membro do Sinédrio, e prenderam João. Mas prenderam por quê? Prenderam porque eles estavam ensinando, abrindo o entendimento no povo. E quando, queridos, você se preocupa em abrir o entendimento do povo, você gera contrariedade nas pessoas. Aquilo que era a função principal do sacerdote e que ele não fez. E que Pedro e João estavam ensinando aquilo que eles tinham que fazer, e eles vão parar na cadeia. Eles vão parar presos porque estavam ensinando o povo a abrir o seu entendimento, a abrir os olhos. E aí vai gerar contrariedade.
E outro aqui, ó, saduceus. Quem eram os saduceus? Nós vamos ver aqui, nós até tomei nota aqui para ver quem eram os saduceus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver aqui na nossa anotação. No capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, verso de número 8. Vamos ler. Vamos ler aqui no capítulo 23, verso de número 8. Porque eu quero que você acompanhe na tua Bíblia para não dizer que eu estou falando bobagem. Né? Então ele vai ser preso pelo sacerdote, pelo capitão do Sinédrio. Ele vai ser preso pelo sacerdote, pelo capitão do Sinédrio e pelos saduceus. 23 e 8. 23 e 8 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz aqui. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. Então os saduceus não reconhecem a ressurreição. Eles não reconhecem a ressurreição. Ora, se você não reconhece a ressurreição, você tem que se posicionar contra mesmo. Se você diz que a morte encerra todas as coisas, você tem que se posicionar contra mesmo. Se você diz que você morre e encarna noutra pessoa, você tem que se posicionar contra mesmo. Porque você não acredita numa coisa que a Bíblia diz que é real e que é verdadeira. E que a morte é apenas o começo da vida eterna. E que Jó vai dizer que o homem mortal está ordenado a morrer uma vez só e depois vem o juízo. Que não existe reencarnar em outro corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos para a mensagem dos nossos colaboradores e nós voltamos em seguida falando hoje sobre a ressurreição, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, quando 5.000 pessoas vão se converter ao Evangelho, porque vão ter os seus olhos abertos sobre ressurreição. Fique ligado, nós voltamos em seguida.